Momento do Discipulado. Eu quero falar no discipulado de Davi, bem descrito na Bíblia. Ele conseguia incutir confiança e fidelidade nos seus discípulos. Afinal de contas, quem eram seus discípulos? Davi lidava com muita gente. De uma vez só, para começar, ele recebeu 400 esfarrapados para passarem fome com ele, fugindo da cidade, da sociedade, e Davi se tornou chefe, líder deles. Começou uma jornada de fidelidade, totalmente diferente daquela situação em que Davi era comandante de tropas debaixo da autoridade do rei Saul. Naquela época, Davi era muito mais importante, tinha salário, tinha cargo, tinha armas e recursos à disposição. Ele era comissionado pelo rei, se tornou genro do rei, ele era herói de guerra, comandava tropas, no mínimo 1.000 soldados, mas aquilo não trouxe muita alegria e felicidade para ele. Nessa outra fase, ele não tinha recurso, não tinha autorização do rei, pelo contrário, o rei estava no encalço dele para prendê-lo e matá-lo, e ele não tinha comida nem recursos para satisfazer aqueles 400 homens que estavam com ele. Davi teve que desenvolver discipulado. E como Davi vivia com eles, comia quando havia comida e todos comiam juntos e comiam a mesma coisa. Davi não tinha uma comida diferente dos outros. Davi sofria junto com os outros, onde eles iam, Davi estava junto. Davi desenvolveu essa confiança, ele ganhou credibilidade, desenvolveu confiança nos seus discípulos. Para onde ele ia, todos estavam com ele, eram fiéis. Claro que isso não aconteceu da noite para o dia, isso foi desenvolvido ao longo do tempo, porque Davi estava sempre ali firme, todos sabiam que podiam contar com ele. Jamais algum deles imaginaria que Davi fugiria. Quando a situação apertasse, Davi fugiria, largaria os seus homens ali. Não, isso não aconteceu, não aconteceria, e todos sabiam disso. Davi estava com eles para o que desse e viesse. Até a morte, Davi seria fiel. Isso incutiu confiança neles. Alguns parentes de Davi vieram. 1 Crônicas 18 nos diz que Davi teve a participação de vários de seus familiares, sobrinhos, inclusive o Joabe, que lutava ao lado dele, acabou se tornando comandante do exército por causa da sua valentia, foi reconhecido por Deus e também foi fiel e leal a Davi em tudo. Dessa forma, Davi constituiu um grupo de pessoas, inicialmente eram esfarrapados, mas depois começaram a ter armas e recursos, porque eles venciam pequenas guerras, pequenas batalhas, e tomavam o despojo dos inimigos. E o texto diz que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Interessante. Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. E ele constituiu, então, líderes sobre as várias áreas, vários desses discípulos. Inclusive, diz o texto que os filhos de Davi também estavam com ele e eram os primeiros ao lado do rei. Filhos se voltaram contra ele, mas ele foi fiel aos filhos também. Foi um mau pai, mas ele foi fiel aos filhos. Eles não poderiam deixar de reconhecer isto. E Davi teve uma passagem muito interessante quando ele não pretendia guerrear contra os amonitas.
havia um rei em Amon chamado Naás, que era amigo de Davi. E há talvez mais coisas além do que simplesmente a gente vê aqui, entre eles, Davi e o Naás. Mas o Naás morreu, era mais velho e morreu. Quando morreu, Davi mandou uma comitiva para consolo e, enfim, ofereceu apoio, mas eles foram mal recebidos. Houve desconfiança de que Davi tinha mandado olheiros, espias, para espionarem a terra de Amon, e eles trataram mal esses enviados de Davi e os humilharam. Interessante, isso acabou gerando uma guerra em duas etapas. A primeira e depois a guerra mais completa, na qual Davi submeteu por completo os amonitas e tomou posse de todo o país. Mas na primeira parte foi só uma espécie de defesa. Davi mandou os valentes, foi uma guerra desigual. Poucos valentes de Davi contra um exército grande dos amonitas, acrescido de muitos mercenários sírios. Mas os valentes sempre vencem em batalha, e Davi mandou os valentes e eles venceram. Nesse episódio fica bem claro para nós algo muito interessante, como Davi foi humano, ele se condoeu de seus homens, ele mandou a comitiva para consolar os amonitas da morte do rei Naás, mas quando eles foram humilhados, Davi foi recebê-los e, enfim, tratou deles, cuidou deles, porque estavam muito envergonhados, e Davi demonstrou esse lado humano dele. Davi era implacável na guerra, violento, mas era muito humano no trato com os discípulos. Isso é muito importante. Hoje em dia, a gente vê que crentes não querem ter trabalho com os outros, não querem ter trabalho nem de cumprimentar todos os irmãos ao final de uma reunião, não querem ter o trabalho de visitar os irmãos, não querem ter o trabalho de gastar tempo com pessoas ensinando as coisas de Deus. Eles não querem discipular para não gastar tempo. São acomodados, eu duvido da salvação de crentes assim, mas o fato é que hoje em dia a situação é assim. Eu vou exemplificar. Deus manda uma pessoa para a igreja, e isso acontece no nosso meio também. Alguém vem ou pelo rádio ou porque foi convidado, a pessoa vem, está meio cru, quer começar a caminhar conosco, e então, irmão, cumprimenta, não dá muita bola, a pessoa já fica meio assim, sem entender a situação. Afinal de contas, não era para os crentes amarem, mas não são todos, mas alguns chegam lá, olha meu irmão, que legal, não sei o quê, vamos e tal, na reunião, então eu vou com você, e marca um dia, eu vou lá, tal dia, e então nós vamos lá na reunião, eu vou estudar a Bíblia com você. Aí lá pelas tantas, o que acontece é muito comum de acontecer. O crente desmarca, olha, não vai dar, eu arranjei outra coisa, tem outra coisa aí que eu não posso evitar, eu não vou poder estar com você, vamos marcar para outro dia. Acabou, desmoronou. A esperança daquele novo ali, ele pode nunca mais voltar. Isso tem acontecido frequentemente no nosso meio, inclusive. É terrível. A pessoa colocou esperança numa vida nova com Deus, achou irmãos que vão ajudá-lo a estar com ele. Na primeira oportunidade o irmão foge, ou avisa que não vai, ou sequer não vai e nem dá satisfação. Depois, se acontecer, depois eu peço desculpa a ele, não deu, eu me atrasei, dormi muito, não sei o que e tal, tive outra coisa que fazer. Acabou, não existe discipulado, não existe obra de Deus, não existe amor, acabou. O crente que age desse jeito está sepultando qualquer
possibilidade de ele vir a ser um líder, de fazer discípulos, de agradar a Deus. E isso acontece muito com os crentes, infelizmente. Davi declarava fidelidade. Se marcou com alguém, é para cumprir, haja o que houver. A palavra é sim e não é não. Mas eu vejo tanta gente, meu irmão, você não veio? Tal, não deu, eu não pude ir. Crente é assim, infelizmente. E a gente conta com o irmão para participar, ou pregar, ou cantar, ou dirigir alguma coisa e tal, dar uma palavra de testemunho, e ele avisa em cima da hora que não vai poder ir, porque aconteceram algumas coisas lá. Acabou. A credibilidade foi embora. Não existe credibilidade numa pessoa desse jeito. Crente desse jeito, não conte com ele. Nem convide nunca mais para nada, porque ele não serve para a obra de Deus. É como aqueles que Jesus disse: vão despedir do pai e da mãe primeiro, vão experimentar a junta de bois, não podem ser discípulos porque tem outras coisas mais importantes a fazer. Não serão discípulos nunca, muito menos farão discípulos. Mas as pessoas precisam ver em nós fidelidade, amor. Você encontra uma pessoa, evangeliza, a pessoa se enche de esperança com a vida nova, aí você vai marcar com ele: vou marcar na outra reunião, na outra semana, domingo, você vai lá. Acabou também. A pessoa quer agora, ele precisa agora, fique com ele ali. Se por uma razão muito forte não puder ficar ali, marque com ele no dia seguinte, mas não demore. Você gerou esperança naquela pessoa, esperança de uma vida com Deus. Ele tem curiosidade, tem sede de Deus, ele quer a vida nova. E você marca só para outro domingo, para outra semana, também jogou fora toda a expectativa que aquela pessoa tinha. Eu estou citando exemplos do que acontece hoje e de como Davi agia, pelo que incutia confiança nos discípulos. Se você tem amor e coloca aquele relacionamento acima de outras prioridades e dá todo o coração para aquela pessoa, você tem chance de fazer um discípulo daquela pessoa. Caso contrário, você vai morrer como crente velho sozinho na igreja, porque não vai conseguir discipular ninguém. Não tem amor. Você não está disposto a abrir mão do seu tempo para dar para alguém. Isso é falta de amor, e aí a situação é ruim demais. Entenda isso, porque Davi gerou credibilidade e se tornou um líder. Ele tinha amor, ele participava com os discípulos em tudo, e os discípulos entenderam a fidelidade de Davi e corresponderam com fidelidade também. Eles confiavam em Davi. Deus quer que você seja uma pessoa que transmita confiança nos que estão ao seu redor, que você assuma de ajudar, de apoiar, de amar, de fortalecer aqueles que Deus deu para estarem ao seu redor. Entenda o que é ser cristão, o que é fazer discípulos, o que é ter amor para com as pessoas.